Olá, pessoal. O meu objetivo é apresentar para vocês esta planilha que vocês estão vendo aí, de preço justo, utilizando fluxo de caixa para acionista, por ação. Então, na coluna B aqui, nós estamos vendo o, o, o fluxo de caixa de várias empresas aqui, tá? São 29 empresas, tá? Como é que eu cheguei nesse fluxo de caixa? Esse aqui é um ponto importante. Então, tem essa tabela de fundamentos aqui, que eu tenho todos esses dados, né? É manual que eu lanço todos eles, que eu controlo, que eu faço. E o importante é que, para calcular esse fluxo de caixa, é o EBITDA, né? Que é a geração de, que é essa coluna H aqui, que é a geração de caixa que as empresas fazem, tá? E sempre lembrando que banco aqui não é, no caso, o banco não tem geração de caixa, aqui no banco, no caso, é PDD. Então, o banco eu sempre uso o lucro, não uso geração de caixa, tá? E, e o grande objetivo é fazer o cálculo aqui da coluna R, tá? A coluna R é o fluxo de caixa descontada. Como é que eu faço aqui? Só voltando aqui, então, eu utilizo aqui este, que é aqui, tem um lambda, né? Que eu utilizo esse lambda, que o lambda é o percentual do capital próprio que a empresa usa nos investimentos e no capital de giro, que boa parte elas usam, uma parte pelo menos elas usam, de capital de terceiro. Né? Quando o projeto é mais rentável que os juros, é mais vantajoso você pegar mercado no mercado, pegar dinheiro no mercado, e, e sendo que o projeto dá mais retorno, você pode pagar os juros e ainda sobra de lucro. Né? Então, esse aqui é o fator lambda. Então, no caso, o lambda, esse fator vai multiplicar, né, pelo investimento, que no caso aqui é investimento líquido, mas não é esse que eu uso. Né? Então, voltando aqui, só outro ponto aqui. O preço justo, eu uso essa fórmula aqui que está na internet. Tá? Essa fórmula aqui é de três, então o preço justo é de três estágios, né? 1, 2 e 3 aqui, são três estágios, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Voltando aqui então, na coluna R aqui, né? Então é o fluxo de caixa descontado, como é que eu faço aqui então? É o EBITDA aqui, né? Vamos voltar aqui. É o EBITDA, aqui está somando, mas na verdade é negativa, né? Menos o T5, que são os juros, né? Os juros a gente pode encontrar nos releases ou no Baster, ou no Baster ou no release das empresas, enquanto as pessoas podem pegar os juros. Isso aqui é tudo manual, tá? E os impostos, né? O imposto também, existem sites que tem, né? O Ocean 14 tem, você pode encontrar os impostos aí, ou no próprio release das empresas, como eu falei. E tem o CAPEX e o capital de giro, tá? Então, você vê que o CAPEX, os juros e o imposto aqui são negativos, né? Porque aqui na fórmula é positivo, mas como é negativo, então ele vai descontar, né? E no o capital de juros aqui é positivo, mas na fórmula aqui é menos, né? Está multiplicando pelo menos 1. E, então, o CAPEX e o capital de giro é multiplicado por aquele lambda, que seria o percentual do capital próprio, então, que as empresas utilizam. Então, são descontados no fluxo da geração de caixa. O que sobra, então, essas quatro deduções, o que sobra, em teoria, é aquilo que vai sobrar para o acionista. Em teoria, a empresa poderia distribuir todo esse valor para o acionista sem problema. Né? E muitas delas, inclusive, é bem diferente do lucro. Né? Então, mas claro, tem muitas empresas que distribuem bem menos porque elas continuam investindo. Né? E claro, investindo, então o crescimento também tem que ser maior. Né? Bom, então continuando aqui, então esse aqui é o fluxo de caixa, né? Por ação. E continuando aqui, então, aqui nós vemos aqui o lucro por ação, né? Você vê que tem várias empresas que têm diferente, né? Até vou dar uma explicada aqui, ó.
no caso da Klabin, por exemplo, você vê que quem olhar só a linha do lucro não vai cobrar a Klabin, né? Que volta e meia a Klabin tem prejuízo, né? Ou trimestral ou até anual. Mas a empresa tem uma geração de caixa bastante forte. E mesmo descontando tudo que precisa descontar, ainda sobrou aqui 0,26. A empresa, este ano, eu estou estimando aí, distribuir 0,11, né? Eu não me lembro mais quanto que ela já distribuiu uma parte aqui. Mas em 2015, por exemplo, ela distribuiu 0,15. Então, você vê que ela está distribuindo ainda menos do que o fluxo de caixa, né? Tudo foi descontado e ainda está distribuindo menos. A empresa tem uma geração de caixa forte. E no caso da Tupi, é a mesma coisa, né? Tupi, você vê aqui, ó. A Tupi foi 0,62 negativo o prejuízo, né? Nos outros 12 meses. Mas o fluxo de caixa para o acionista é positivo. Porque aqui nós vemos, por exemplo, nessa linha R, aqui o EBITDA das empresas. Você vê que todas elas têm EBITDA bem maior do que o lucro, né? E maior, claro, que o fluxo de caixa também. Um ponto que eu queria comentar também é o IRBR. O IRBR, você vê que o lucro está negativo. Aqui está fluxo de caixa positivo. Se nós pegarmos nos últimos 12 meses, nós vamos ver que o EBITDA foi negativo. A IRBR está num processo de turnaround, né, de ajuste de todo o seu fluxo de caixa das suas operações. E então, como é que eu fiz aqui? Eu comparei, fiz uma comparação com a Porto Seguro. A Porto Seguro e a Sul América também não é muito diferente. Ela tem um EBITDA que é 10,7% da receita. Então, no caso aqui de RPR, eu imagino que em 2021 ou 2022, ela já vai estar próxima e já ajustando, ela já vai estar bem próximo do 10,7%. Então, eu coloquei 10% da receita dela, que deu esse EBITDA aqui, né? Então, o EBITDA aqui da RBR, aqui, ó, do 0,91, né? Quando chegar a 10%, tá? Então, essa aqui também foi um ajuste que eu fiz. Tá? Bom, com isto, agora nós temos que fazer o seguinte. Aqui, claro, são os dividendos que eu estou estimando. Então, aqui nós temos que estimar quanto que o fluxo da empresa vai crescer. Então, eu fiz para 3 estágios. Né? Vai crescer, e aqui, quantos anos nesse primeiro estágio? Então, aqui tem a quantidade de anos. A coluna F é a quantidade de anos. Por exemplo, se eu vou pegar a Engie aqui, eu estou estimando no primeiro estágio 4% por 2 anos, e no segundo estágio, sempre, todas as empresas no segundo estágio acabam no 10º ano. Então, no caso da Engie, do terceiro até o 10º ano, também vai crescer 4%. Se eu pegar aqui, por exemplo, a Ipera, por exemplo, nos primeiros 4 anos vai crescer 8%, eu estou estimando depois crescer 6% até o 10º ano. Na perpetuidade, então está na linha Q. Na maioria das empresas, eu estou bastante conservador, eu coloquei 3,5. Tem muitos analistas aí que eu já vi que calculam, eles colocam até mais, colocam 4,5, já vi colocar em 5%, que normalmente você teria que colocar aqui a inflação mais o PIB. Então, se tu considerar uma inflação por exemplo, de 3,5%, mas o PIB de crescimento na média de 1,5%, poderia colocar 5% aqui, ó. Na verdade, eu coloquei 3,5%, então, de margem de segurança. E no caso das empresas de saúde aqui, na Ipera e na Rapvid, eu botei já 4,5%, porque empresa de saúde, imagino que vai crescer 4,5% devido ao envelhecimento da população, né? Bom, então, aqui nós chegamos aqui, né, até o 10º ano, aquele 10º ano, e aqui na coluna 12, 13 e 14, para cada estágio, eu coloquei um ajuste, né? Então, aqui, vamos dizer assim, sempre, aqui é percentual sempre, tá?
Então, aqui o fluxo é 100%, no segundo estágio tem 100%, aqui, por exemplo, na CEMIG, por exemplo. Na ENGIE, por exemplo, eu coloquei 95%, 95%, 95%, 95%, 100%. Aqui eu coloquei um ajuste, porque também, claro, existe imprecisão disso aí tudo, e também nós temos sempre que olhar, quando eu calculo, né, para ver também que preço, em relação ao PL atual, como é que está, né, esse preço em relação ao PL atual, se está muito acima, a média. Então, sempre nós temos que ver em relação ao histórico de preços e em relação ao PL médio e fazendo alguns ajustes, né, que isso aqui tem tudo uma subjetividade, né? Bom, então isso aqui é um fator que eu coloco no fluxo de caixa, né? Multiplicação. E agora temos uma taxa de desconto, né? Taxa de desconto que tem na fórmula. Então, todo fluxo do futuro tem que trazer para o valor presente com uma taxa de desconto. Seria a rentabilidade que nós queremos, né? Para o ativo, né? E para chegar nessa taxa de desconto, então é um somatório da uma taxa livre de risco aqui, né? A taxa de livre de risco normalmente se considera o prefixado do futuro, né? No caso, na NTNB 2031 está 7,8, entendeu? Que seria que o mercado está estimando, né? Mas eu estou colocando a 7,2, que 2027 está mais baixo, né? Então, eu estou colocando a 7,2 e o prêmio, eu estou colocando o prêmio padrão para o Ibov como um todo, 6%, né? A média do Ibov, todos fazendo uma... Então eu multiplico esses 6 por um fator de risco, tá? Fator de risco. Então, as empresas que eu utilizo aqui são todas empresas de qualidade, empresas que têm até volatilidade baixa, a maioria delas, né? Tirando aqui banco, que é um pouco mais alto, a maioria delas são volatilidade. Mas, na verdade, aqui não uso a volatilidade. Eu uso um fator de risco que eu entendo de longo prazo qual é o risco dessas empresas. Então, a maioria das empresas aqui, eu coloco o risco baixo, por exemplo, o Card System aqui, eu coloquei 1, porque eu já vi várias vezes a empresa perder contratos grandes, né? Eu coloquei 1, tá? Mas aí cada investidor tem que colocar sua margem de segurança que ele quer baseado no que ele está esperando. Então, com isso aí, nós vamos calcular o preço justo. Sempre lembrando que é o seguinte, esses preços aqui no final, claro que é uma subjetividade, então esse fator beta, entendeu? Eu utilizo muito em função até da carteira que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um ativo que tem um percentual muito alto, eu vou botar um fator beta mais baixo, para não colocar risco na carteira, né? Entendeu? Porque senão eu posso colocar aqui um fator de beta muito baixo e se a taxa de desconto for baixa, o sistema pode me informar que está bom para mim comprar e, por exemplo, eu posso ter 20%. Eu não quero ter 20% de nenhum ativo, né? No máximo 15%. Né? Então, o fator beta aqui também é em função da margem de segurança da empresa e o risco que ela pode colocar na carteira, entendeu? Então, tudo isso aí é considerado, tá? Bom, então sempre olhando também, né, o PL atual, entendeu? E, por exemplo, pode comparar com o PL médio também, se ele está acima ou abaixo, né? Aqui o PL do preço justo, né? Então, veja bem, aqui está com, por exemplo, aqui o BBDC está com 8,7, né? Quando eu calculei o preço justo, deu 8,7, o preço médio dá 12. Então, você vê que está abaixo do preço médio dos últimos 5 anos, né? Então, teoricamente, estaria bom para comprar. Mas eu coloquei aqui que o banco vai crescer 12% no primeiro ano e depois 4,5% ao longo do tempo.
Então, deu 19,81, entendeu? Eu botei uma taxa de desconto relativamente alta, né? 12,6, aqui com fator 0,9. Então, se o banco cair a 19,81, eu compraria. Mas veja bem, cada investidor tem que fazer o seu. Então, agora eu vou ver como é que ele calcula aqui. Nós vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o banco, claro, com todo esse problema da pandemia, ele está com, dos últimos dois ainda está com lucro baixo, né? Só lembrando aqui que os bancos aqui não é fluxo de caixa, é o lucro mesmo, né? Que o banco não tem EBITDA, né? Então, vamos dizer, aqui então está com 19,1, vamos dizer que seja 15. Aqui, ó. Ele vai crescer 15% no próximo ano e vai se ajustar perto do ano 2019, vamos dizer, o lucro, né? Já deu 20,34, ainda abaixo. Essa coluna aqui, H, é o percentual que está acima ou abaixo. No caso aqui, o preço atual está dizendo 15,9, 20, quer dizer, 25% ainda acima do preço calculado, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 15% nos próximos 3 anos, vamos dizer assim, 24, ainda assim não chegou. Vamos dizer que cheguei 20% aqui. Pronto. Então, o preço máximo de compra seria 27,89. Vai ver que é 25,42, ele está abaixo, né? Então, você deixa bem, o preço atual está 8,9% abaixo do meu preço máximo de compra. Então, estaria bom de comprar, se eu entender que 20% por próximos 3 anos, né? Vamos voltar aqui no 1, né? Então, essa planilha aqui é para calcular o preço justo, né? Baseado nas premissas que cada investidor vai colocar aqui, né? Vai colocar o crescimento, entendeu? E a perpetuidade, né? Veja bem, se eu colocar aqui 7%, vamos lá. Então, se eu colocar 7% aqui, ó, eu posso recalcular todos, né? Se eu recalcular todos aqui com 7%, você vê que quando eu coloquei aqui, ó, estava 7,2, tá? Olha aqui, ó, mudou tudo a coluna P. Quando eu coloco 7, ele recalcula toda a coluna P aqui, recalculou tudo, baixou tudo, tá? Aí eu vou fazer um recálculo com a nova taxa. Está vendo? Ele está recalculando todos os preços máximos de compra, os preços justos. Você vê. Aí a Sanepar já ficou bom para comprar, né? Antes não estava, né? Entendeu? Então, vamos voltar para o 7,2, né? Aqui recalcula todos. Então, nesses ícones azuis, é para calcular o preço de compra. Como é que ele faz o cálculo do preço de compra? Então, só para explicar aqui. A fórmula está aqui. Aquela fórmula que eu mostrei lá no início, está aqui os 3 estágios, né? As fórmulas que eu mostrei lá no início, elas estão aqui, ó. Como é que o sistema faz? Quando eu clico lá, eu fiz uma macro. A macro, ele vai copiar, né, o ativo de onde está, né? Se eu clicar aqui, ó, na Unip, ele vai copiou aqui lá o Unip, ele copiou o Unip aqui. Copiando o Unip aqui, ele faz um proc v aqui, que é uma função do Excel, que ele traz todos, tá vendo? Ele procura lá na aba análise, né? Todas aquelas parâmetros que eu coloquei, automaticamente ele já traz aqui, né? Entendeu? Quando eu fiz a macro, eu coloquei o NIP aqui, automaticamente faz. E nessa macro, então ele coloca isso aqui, o sistema automaticamente calcula, e aqui ele faz uma cópia, então, do preço, e joga o preço aqui joga o preço aqui. Então, aqui deu R$ 24. Entendeu? Então, cada investidor tem que fazer aqui sua análise. Aqui eu fiz umas observações, eu coloquei em amarelo, que
vou fazer um comentário aqui, é o seguinte. Por exemplo, a Lupar. A Lupar, aqui no caso, eu coloquei o EBITDA que eu peguei aqui na Ocean 14. Ali é o EBITDA, ou a geração de caixa, vamos falar assim, societário. Societário é o seguinte, de todas as empresas, pega 100% de todas as empresas, é somatório. Mas nós sabemos que a Lupar, ela tem várias linhas lá, inclusive são as maiores, tem uns 4, 5 maiores delas, né, que tem a maior receita. Ela tem 51% do controle, os outros 49% são de outros controladores. Então, eu olhando lá, eu mais ou menos cheguei com um aproximado 60%, né? Seria o equivalente, o patrimônio equivalente, vamos falar assim, né? 60%. Então eu coloquei uma margem de segurança aqui 50%, está vendo? Que é equivalente patrimonial, né? Aqui no primeiro ano, como a empresa ela está investindo mais, eu já coloquei uma margem maior aqui. Então, tem a margem de segurança que estou colocando aqui, né? Então, para cada ativo, eu vou colocar uma margem de segurança. Nesse caso aqui, eu coloquei aqui, que é aquilo que eu anotei lá, né? O banco, eu comentei que aqui não tem geração. Na Engie, no caso aqui, a Engie que eu só queria mostrar aqui, que, por exemplo, você viu que o fluxo de caixa não é muito diferente do lucro de ação pela empresa, né? Ela deve distribuir esse ano 2,40. Você vê que ainda ela tem uma folga em relação ao 3,10. Mesmo ela distribuindo 2,40, está abaixo do que sobra para o acionista, né? Então, a empresa ela pode distribuir isso aí. Vamos colocar a Tietê, que ela distribuiu bastante, por exemplo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui na Tietê. Aqui outra, a Ipera, por exemplo, é um outro ponto importante, que a Ipera, por exemplo, todas essas... Por isso que nós temos que estudar a empresa. A planilha aqui é uma coisa, é matemática, é simples. Entendeu? Ela aceita aqui que você quiser colocar. Porém, nós temos que analisar, ver os releases, conhecer a empresa. Por exemplo, um ponto que influencia bastante no fluxo de caixa é o CAPEX. O CAPEX da empresa. Vamos colocar aqui a Ipera. Por exemplo, no caso aqui do CAPEX da Ipera, por exemplo, eu coloquei 360 milhões. Mas se nós olharmos os últimos 12 meses, a empresa teve um CAPEX de 1,8 bi, porque ela comprou o Buscopan, pagou o Buscopan, tem a Takeda, que eu também não sei se ela já não pagou uma parte. Então esse ano foi muito alto o CAPEX dela. Mas o ano passado foi 360, 2019, 2018 foi 250, 2017 foi 221. Então é o seguinte, neste ano, ela vai ter um CAPEX alto. Ano que vem, provavelmente, pode ser que tenha alto de novo, porque eu tenho que pagar uma boa parte da Takeda, que também ela comprou, né? Mas a partir daí, o CAPEX vai baixar de novo. Então eu coloquei aqui isso aqui, entendeu? Que se eu colocar 1.800, aí não poderia fazer assim, aí eu teria que fazer um ajuste aqui, né? Colocar, provavelmente ia dar bem baixinho, poderia dar até negativo aqui. Eu teria que colocar um aqui e depois colocar um aumento bastante grande para compensar com o fluxo de caixa que 2021 vai ser bem maior, né? Então aí também teria que fazer algumas contas. Tudo isso aí pode ser feito, né? O IRBR eu já comentei, né? A Klabin também é um ponto importante. Então, Klabin e a Tupi são dois pontos bastante interessantes que eu acho que eu já comentei, né? Você vê que se o acionista, o investidor olhar a sua linha do lucro, ele não vai comprar Klabin e nem a Tupi, olha aqui, negativo. E volta e meia as empresas do negativo. Porém, a geração de caixa, que só para acionista descontando, né? Tudo que eu já comentei, ainda é positivo, a Tupi também é positivo, entendeu? Então é importante, principalmente as empresas que exportam muito, e a Tupi ela exporta 80%. Ela tem uma receita, boa parte em dólar, entendeu? E a Klabin também. E a Klabin, quem olhar o release dela, por exemplo,
se olhar o resultado financeiro da Klabin, foi quase 4 bi de resultado financeiro, resultado financeiro negativo. E com isso deu prejuízo. Porém, se olhar o resultado financeiro, nós vamos ver que a variação cambial, que não é efeito caixa, tem uma swap cambial também, que foi um valor alto, entendeu? Que também, mas ela se comporta como se fosse um passivo, um passivo cambial, entendeu? Então, é o seguinte, sim, ela pode ter que pagar mais no futuro, mas se aumenta a dívida dela porque aumentou o câmbio, a receita aumentou também. Então, ela tem uma compensação que aumentou a receita porque o câmbio aumentou. Então, ela tem uma compensação. Isso aí tem que ser olhado. E no caso da Tupi é o mesmo modo. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Então, eu já comentei aqui sobre a taxa livre de risco, o prêmio, né? E aqui a perpetuidade, né? No caso aqui, como eu já comentei, eu acho, já comentei, as de saúde eu coloquei 4,5, né? Mas cada investidor pode fazer a sua análise aqui, tá? Então, pessoal, só para concluir, né? Aqui ele sempre compara com a cotação. A cotação aqui, no meu caso aqui, eu automatizei, tá? Aqui eu estou trazendo do Google Drive. Eu acho que quem baixar minha planilha não vai conseguir atualizar, porque não vai ter acesso ao meu Google Drive, né? Mas as pessoas podem ir lá no Google Drive, vai abrir uma planilha, né? O Google Drive pode abrir uma planilha lá, que é uma planilha tipo Excel do próprio Google Drive, e lá, se entrar no YouTube, tem vários YouTube lá que explica como você automatiza o Google Drive a trazer para o Excel, né? Então, no caso, vocês entram lá e façam esse no Google Drive e automatiza de maneira que, por exemplo, aqui, clica aqui, ó. Se eu clicar aqui e atualizar tudo, no meu caso já está atualizado, ele vai atualizar sempre com 15 minutos de retardo, tá? Então, as pessoas podem fazer isso. Outro ponto também importante é que as pessoas, de repente, elas podem querer mudar, né? Eu não quero ter, por exemplo, Frasley aqui. Então ele vai ter que chegar aqui, ó, onde tem Frasley, colocar outra empresa que ele queira, levantar ali no fundamento, no Ocean 14, no Bastion, onde ele quer. Chega, tem outros sites, tem vários sites que tem esse dado, e colocar pelo menos esse que eu falei, no EBITDA, e esse dado aqui, tá, um outro ponto também, a variação do capital do giro. A variação do capital do giro, eu já reparei que as empresas, normalmente, em função do crescimento, né, da empresa, pode variar, claro, de zero, às vezes até pode diminuir, pode ficar até negativo, né? Mas até 4%, quando a empresa cresce bastante, pode chegar até 4% a variação do capital de giro, né? 4% da receita. Então, normalmente, eu tenho colocado aqui, em função do que eu estimo que a empresa está crescendo, eu coloco aqui, aqui 3%, sempre multiplicado a receita, né? 3%, 2%. Então, isso aqui também tem uma influência, né? Então, veja, nós vemos aqui que tem vários fatores aqui que influenciam nesse fluxo de caixa. Por isso que o futuro, né, é imprevisível. Então, nós temos sempre que trabalhar com margem de segurança. Tá ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha que explicar para vocês dessa planilha. E espero que todos consigam aproveitar, né? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem. Eu vou anexar aqui no YouTube, né, abaixo no YouTube, vou anexar essa planilha para quem quiser baixar e brincar com ela, tá ok? Então, concluindo aqui, bons investimentos a todos.